dia nessa manhã encantadora, né? Estou assim super feliz e até muito emocionada com todas essas falas que me anteciparam, porque são falas que me gratificam muito. Eu tive a oportunidade de trabalhar um período bem próximo do museu e do instituto, né? Nise da Silveira, nos anos de 2014, 15, mais ou menos até o 17, e fico maravilhada de ver como tudo isso evoluiu e esse trabalho fantástico que cada um de vocês que se apresentou antes, né, a Érica, a Gladys, a Ariadne, e todos os demais que estão presentes nesse seminário, certamente tiveram grande contribuição em alguma parte desse processo, e estão fazendo com que um grande patrimônio seja reconstituído, seja conservado e futuramente preservado. Tem uma pequena diferença entre uma coisa e outra. A palavra conservação, segundo dizem os entendidos do latim, ela tem uma origem interessante, que é conservatio onis. E esse sufixo onis fecha muito para um só lugar, uma mesma coisa. Enquanto a palavra preservação, ela tem um prefixo que é praeservare. Então, esse praeservare possibilita que a gente lance o objeto para longe, para outras pessoas, para outros espaços. Então, aprendi isso quando fiz a minha tese de doutorado, alguns anos atrás, quase 20 anos, e entendo que vocês estão fazendo as duas coisas, conservando e preservando, estão buscando estar nesse caminho. Conservação como prática, técnica de colocar o objeto em condição de uso para muitas pessoas, né? Então, as técnicas da conservação de documentos, documentação de objetos de museu, documentação dos famosos e maravilhosos prontuários que vão nos dar oportunidade de compreender melhor a história psiquiátrica no Brasil, e depois a preservação, que significa abrir essa documentação e todo esse material que vai ser conservado, algumas vezes até restaurado com técnicas específicas, vai ser aberto para o público especializado ou não, a depender do grau de interesse e necessidade, né? Porque existem graus diferentes de acesso a determinados documentos, exatamente porque alguns são muito valiosos e preciosos, então é preciso que sejam feitas cópias, etc., para que pessoas não tão especializadas possam também conhecer. Então, essa introdução que eu estou dizendo é porque eu fiquei tão emocionada que eu ainda não consegui chegar no assunto que eu queria chegar. Eu estou mostrando para vocês o quanto vocês me impactaram com a beleza de trabalho que vem desenvolvendo. Eu podia dizer, em síntese, que a Érica, nossa querida diretora do Instituto, ela fez uma coisa linda, que é transportar a memória para o futuro. Eu fiz um artigo recentemente para um seminário também de área de saúde e de arquivologia, dizendo que memória é ferramenta de futuro. E eu adorei que a Érica disse algo muito semelhante, essa memória para o futuro, porque a memória é realmente uma ferramenta que nos leva adiante. Ela não nos deixa ficar lá atrás, quando a gente tem uma verdadeira compreensão do que é o patrimônio. Vou falar disso um pouquinho. A Gladys, por sua vez, fez um excelente diagnóstico situacional, mostrando que há tantos e tantos anos estamos todos tentando melhorar a qualidade dos nossos acervos, das nossas instituições, especialmente nesse caso do Instituto, que herdou do Hospital Psiquiátrico Dom Pedro II esse material riquíssimo, e que se ocupou também de inúmeros pacientes, né, novos até, naquela época, quando o Instituto começou, e que precisa guardar isso de maneira adequada para que ela se transforme em ferramenta de futuro. Então, vocês estão absolutamente conectados. E uma coisa interessante que a Ariadne trouxe, entre muitas que todos vocês trouxeram, mas o tempo é curto para falar de tudo, é que ela teve um aprendizado fora do campo de ação que ela trabalhava, que é exatamente a psicologia. Ela aprendeu sobre patrimônio bem mais tarde na vida. Eu vou dizer, Ariadne, a mesma coisa aconteceu comigo e deve acontecer com muitos outros. Eu venho da área de história, sou historiadora, sou formada pela Universidade Federal Fluminense, sou do estado do Rio, mas fui morar na Bahia, estou na Bahia, né? Fui morar, não vim, e estou aqui há 47 anos, mas gosto imensamente de ficar transitando nessas áreas todas maravilhosas, de não só física, né, Rio e Bahia, mas também de conhecimento. Então, também me formei em museologia e me especializei em patrimônio de cidades. Entretanto, fui guindada por uma coisa maravilhosa que me aconteceu exatamente com o Instituto Nise da Silveira, a pensar mais na área médica, nas ciências da saúde.
e acabei me transformando numa pessoa que conversa demais com médicos, dialoga e faço muitas apresentações para os médicos sobre educação patrimonial, exatamente porque descobrimos uma conexão incrível. Não é à toa que a noção ampliada de patrimônio, que começou a chegar para a gente lá pelo ano 2000, trazendo patrimônio material, inclusive, não é simples isso, é porque foi detectado pela área de saúde, essa é uma longa história bonita, mas eu vou dar só 2 pistas, foi detectado que visitar museus é muito importante para a saúde e que a memória, todos os níveis de memória que podemos ter, é a única coisa que nos mantém vivos e que promove uma coisa que eu descobri trabalhando com o Instituto e que eu acabei criando e agora desenvolvo cada vez mais com o meu grupo de estudos em museologia e patrimônio, que é a saúde cultural. Então, não é à toa que todo mundo começou a se preocupar com o patrimônio, até as empresas que não tinham essa possibilidade antes, que era aquela história de chamar de arquivo morto, que arquivo morto nada, é um arquivo cheio de vida, só não está sendo bem utilizado. Quando começou-se a falar da importância da memória para a recuperação das pessoas em toda a sua integralidade, muitos empresários começaram a perceber que também as empresas, as mais diversas no planeta, estão necessitando cuidar de seus patrimônios. E aí o patrimônio ganhou uma noção muito ampla, deixou de ser o documento puro e simples, né? Deixou de ser o objeto tridimensional ou um edifício, a famosa expressão de documento de pedra e cal, que foi instituída na época, né, Sistema de Patrimônio, né, Superintendência de Patrimônio, Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e hoje IFAM. Essa história de pedra e cal também faz parte do patrimônio, mas, entretanto, na verdade, o maior patrimônio é a memória que nós temos sobre ele. Então, o conceito que eu quero trazer aqui dentro da educação patrimonial, e que eu trabalhei muito isso a partir do convite para ir ao Instituto trabalhar, e sou muito grata, gratíssima ao Eurípides, que era meu aluno no mestrado da Unirio, em Museologia e Patrimônio, me ouviu falar das expedições patrimoniais que a gente fazia em Salvador, eu vou depois dizer rapidamente, e me convidou para apresentar isso num seminário aí no Museu do Engenho de Dentro, no Museu de Memória do Inconsciente, de Imagens do Inconsciente. E o Dr. Vitor Por Deus, trabalhando aí também, viu e se entusiasmou, e ele é extremamente disruptivo, o que foi uma bênção. O Vitor consegue romper barreiras por todos os lados. Às vezes, até as pessoas ficam incomodadas, achando que é um excesso de coisas que poderiam ser reduzidas. Acontece, às vezes a gente fica tão entusiasmado que a gente excede nas ações. Mas o trabalho que ele desenvolveu durante 6 anos, me parece, aí no Instituto, no museu, foi uma coisa que abriu cabeça de muita gente, de muitos médicos, de muitos cuidadores e até dos pacientes. Então, o patrimônio é uma imensa ferramenta memorialista, ou seja, o que eu quero dizer é que até mesmo o conceito que vocês estão utilizando, talvez sem ainda saber, de paisagem cultural, porque quando vocês abrem o parque, quando vocês começam a instituir o Parque Ivone Laura, quando vocês trabalham com a flora e com a fauna, vocês estão trabalhando, e Érica está de parabéns por isso, mesmo que talvez não tenha nominado como paisagem cultural, é o que você está fazendo. A paisagem cultural é um conceito já consagrado dentro das áreas de patrimônio. Eu pertenço ao Conselho Internacional de Museus, pertenço ao grupo que trabalha internacionalmente com ecomuseus, que é exatamente o que a comunidade pensa a respeito do patrimônio. Então, ecomuseus e economuseu são 2 ferramentas maravilhosas de tipologia museológica para nos ajudar a pensar patrimônio. Então, vocês estão fazendo todas as áreas possíveis, e isso é muito bonito, e eu acho que a esperança da Gladys de que isso se transforme realmente num grande acervo patrimonial é louvável, é digno, e precisamos todos juntos lutar por isso. Queria falar um pouquinho que essa noção ampliada de patrimônio também a doutora Nise da Silveira já tinha em mente. Talvez ela nunca tivesse pensado na questão do patrimônio cultural, mas ela pensou que a arte e a cultura poderiam ajudar as pessoas. E foi maravilhosa essa atitude de abrir os ateliês, que até hoje certamente funcionam, ou funcionaram enquanto havia pacientes, né? E eu participei desses momentos ainda quando fui chamada pelo Vitor para fazer uma série de inserções e de participações no Ocupa Nise, aquele movimento que gerou muita
ideia linda e muita palestra importante, aulas magníficas, né? Misturado com as pessoas que aí estavam. Eu vou relatar 2 fatos. Eu tinha algumas fotos para mostrar, mas achei que o tempo andava curto. Se alguém depois se interessar, eu posso enviar diretamente, eu deixo depois meu e-mail aqui. Mas o Eurípides, quando me chamou para isso, não tinha dimensão do quanto seria valioso seguir em frente com esse trabalho, e o trabalho continuou lindamente. Eu me lembro que, quando ele me chamou, ele disse: professora, lá no Engenho de Dentro tem um morro, que é o Morro do Encantado, e eu queria tanto fazer um trabalho com ele, porque é uma paisagem bonita que eu vejo sempre da janela, muitas pessoas também olham, aquilo é muito lindo de se ver, a natureza em flor junto da gente. Aí eu disse a ele: você está parecendo o cara da música, que é o Eduardo, esqueci o nome dele, o cantor, muito especial, que gosta de cantar sobre a Serra da Boa Esperança. Você está igual à Serra da Boa Esperança. Então, lutando para que ela exista e tal. E num dia de apresentação, porque o Ocupanize, esse movimento que eu me referi, que aconteceu aí no Instituto, no hospital e no museu, era um momento assim, a gente acordava aí pertinho, alguns dormiam até em espaços vazios do hospital, transformamos esses espaços de alguma maneira para que ficassem mais aconchegantes, decorados com decoração muito simples de pintura, de tecidos, fizemos um movimento interno, né, para que isso se tornasse agradável. Então, a gente tomava um café da manhã com alguns pacientes que tinham possibilidade de nos acompanhar, depois a gente ia para a área do pátio, e lá no pátio acontecia uma aula magistral, quer dizer, uma ideia de aula magistral. Uma pessoa como a Mira Haddad, né, como o Ney Matogrosso, como a Ângela, do Instituto de São Paulo, do Ayrton Senna, várias pessoas, eu não vou citar todas aqui, porque o tempo vai ficar longo. Então, depois dessa aula, havia uma discussão. Essa discussão, essa conversa, era entre os pacientes, os cuidadores, alguns médicos, algum diretor que passasse, não importava, todos podiam participar, a gente sentado aí nesse grande pátio florido e arborizado que o museu da época, museu não, o hospital tem, né? E agora o Instituto está herdando e está transformando em parque. Isso era maravilhoso. Então, um dia fui eu que falei sobre as expedições, o método das expedições patrimoniais, porque a gente estava com jovens muito carentes e cidades de menos de 100 mil habitantes no interior da Bahia que não tinham nenhum equipamento cultural. Então, surgiu a ideia de fazermos um movimento para que esses jovens adolescentes não quisessem ficar saindo sempre do interior para ir para a cidade grande ganhar alguma coisa, fazer alguma coisa, sem preparo. E o preparo que a gente entendeu seria lidar com eles, com o patrimônio que eles têm, valorizar o espaço desses pequenos municípios. Então, a gente fazia um fim de semana inteiro de atividades culturais com eles, toda uma preparação anterior com os prefeitos, as escolas, né? Tem todo um início, antes, uns 6 meses antes, a gente tinha que encontrar as cartas de anuência dos prefeitos, dos professores que iam colaborar conosco, para depois começar o trabalho com a comunidade. Não é nada alheio, né? Nem chega, de repente, fazendo como simplesmente um circo. O circo é maravilhoso, mas ele pode chegar sem ser esperado. A gente tinha que preparar a chegada. Depois, a gente passava uma semana trabalhando com jovens nas escolas, nas praças, visitando lugares possivelmente patrimoniais. E eles descobriam coisas do Arco da Velha, desde uma pessoa de 90 anos que conhecia todas as novenas, as histórias do local, os cânticos, etc., tal, que era o patrimônio humano vivo, até os olhos d'água, por exemplo, pequenas fontes nascentes que ainda restavam com água viva e linda, filtrando a natureza. Muita coisa. Isso está escrito, tem uma página no Facebook, e a gente tem relatórios, fomos aprovados pelo MINC em 2º lugar no patrimônio, no premiação de patrimônio histórico nacional. Foi muito interessante todo esse trabalho, fizemos 9 municípios, e esse Expedições Patrimoniais interrompeu agora temporariamente com a pandemia, um pouco antes até, e a gente pretende continuar. Mas, então, voltando ao Instituto. Quando eu contei essa história, uma senhora interna já há 11 anos, a Gladys deve se lembrar bem desse dia, que nós estávamos todos juntos, gravando, inclusive, eu tenho vários filmes sobre isso. Tinha um rapaz também, acho que era Roberto, que carregava todo vestidinho de azul, carregando um sacolinho de CD, na verdade, acho que nem tinha CD, só tinha as capinhas, apaixonado por Roberto Carlos, sentado ao lado dessa moça. Eram ambos pacientes, usuários, né, do hospital. Ela levantou-se e disse: professora Heloísa, a senhora explicou de um jeito que agora eu sei o que é patrimônio. Muitas pessoas ficaram espantadas, porque ela não costumava falar, tinha uma dificuldade enorme de se comunicar.
E eu não sabia disso e fiquei conversando com ela muito normalmente. Então, ela disse, olha, é assim, se eu planto uma árvore, eu cuido dela, ela é meu patrimônio e eu sou patrimônio dela. Então, ela me ama e eu amo ela, falando bem assim. E a gente ficou emocionadíssimo com esse depoimento, e ela disse, eu queria tanto ajudar a senhora a trabalhar com patrimônio, porque patrimônio é uma coisa linda, uma coisa que pertence a gente. Uma pessoa que não falava, internada no hospital psiquiátrico, para chegar a essa conclusão, só pode ser um sentimento de mundo muito especial dentro dela. Ao mesmo tempo, esse Roberto que eu comentei falou a mesma coisa. Ele disse, eu queria dar para a senhora todas as minhas músicas para a gente transformar tudo em patrimônio. Então, a ideia de patrimônio é uma ideia muito rica, e a ideia de memória é consagrada agora por médicos, neurocirurgiões, né, gente da área de neurociências, como o doutor Nicoleles, né, que assistiu ontem uma palestra lindíssima dele falando sobre a potência do cérebro, como nós somos potentes e não sabemos. Isso é uma coisa que merece um estudo muito mais, uma apresentação maior ainda aí no Instituto, para ver quantas energias estão pulsando para fazer acontecer essa beleza de transformação nesse parque incrível que vai surgir, que já está surgindo. Também eu aprendi muito com o Dr. Eric Kandel, num livro que ele escreveu, Em Busca da Memória, mostrando aonde a memória se forma no organismo, anatômica e fisiologicamente. E aí enveredei, como a Ariadne enveredou pela área de patrimônio, agora eu estou enveredando pela medicina, fazendo curso na área da medicina. Vejam como a plasticidade do cérebro humano é fantástica. Então, eu vou terminando a minha fala nesses poucos minutos para dizer que a experiência de trabalhar com o Instituto Luiz da Silveira foi altamente enriquecedora na minha vida. E o fato de que eu aprendi a descobrir na medicina a importância da memória, porque sem ela nada somos. O Dr. Eric diz sempre, se nós não tivéssemos memória, que é a cola que liga a nossa vida e umas nas outras, a gente não teria nada a não ser os instintos, e isso seria péssimo. Mas, infelizmente, como bem disse a Ariadne, a gente não tem informação disso nos cursos superiores, nem nos cursos primários, porque não nos é dado conhecer. E agora, minha campanha, junto com outros colegas, é exatamente desenvolver a educação patrimonial cada vez mais intensamente para todas as áreas de conhecimento. Onde me chame, eu vou falar do que é isso. Educação patrimonial nos ajuda a sermos alfabetizados culturalmente, nos ajuda a criarmos possibilidade de recordação de memória afetiva, que é a memória que mais retém o patrimônio como deve ser. E nos ajuda a entrarmos em contato com as demais pessoas de uma maneira super saudável e descobrir novos conhecimentos no mundo. Isso é o mínimo que essa educação patrimonial faz. Então, para encerrar de verdade, eu também dou aula, agora sou aposentada da UFBA, e eu dou aula na Universidade Federal de Santa Maria desde 2014 como professora colaboradora. E dou aula no mestrado em Patrimônio Cultural, que é um mestrado que eu ajudei a criar também. Então, sou muito, muito feliz com essa possibilidade. E uma das minhas alunas, Michelle Massiré, ela é terapeuta ocupacional e descobriu a educação patrimonial nas minhas aulas de professora, eu quero fazer isso com os terapeutas. Resumidamente, ela desenvolveu um trabalho maravilhoso para lidar, ensinando terapeutas ocupacionais a trabalharem com os pacientes de saúde mental lá no CAPES de São Cepé, que é o município ao lado de Santa Maria, onde tem a universidade, e ela ganhou um prêmio por causa disso. Os médicos inicialmente não queriam, inclusive o corpo de ética da universidade discutiu. A professora Luísa, orientadora, não é médica, então você tem que arranjar uma co-orientadora médica, senão ninguém pode fazer experimento. A gente não fez experimentos com pacientes, ela treinou com os dados da educação patrimonial, com a metodologia da educação patrimonial, treinou os terapeutas ocupacionais. E esses terapeutas começaram a desenvolver com os pacientes essas funções possíveis, como a doutora Anise fazia aí, e nós seguimos. Esse Ocupa Anise era para seguir cada vez mais a boa recomendação dos trabalhos da doutora Anise. Hoje, essa moça não só passou em primeiro lugar no doutorado, como já é professora da Federal de Santa Maria, na área de patrimônio, mas também na área de saúde. E é a primeira vez que eu vejo um mestrado tão interdisciplinar, até transdisciplinar, que admite as duas coisas juntas. Então, eu quero dizer que esse sucesso da educação patrimonial e também de todo o trabalho desenvolvido aí precisa ser melhor contado em livros, em palestras, em seminários. Estou apostando nesses seminários que todo mundo já sugeriu para fazer, acho que vai ser mais trabalho, mas vai ser muito bom,
porque se a gente mostrar para as pessoas o valor da saúde cultural, que é esse estofo, esse conjunto de capital cultural que a gente guarda dentro da gente, que nos ajuda a enfrentar melhores e piores momentos na vida. Então, é exatamente, nós não podemos prescindir de saúde cultural. Podemos até prescindir de alguns remédios básicos, mas quem tem saúde cultural, como, por exemplo, Stephen Hawking, né? Como o pianista do filme, que se salvou da guerra por causa do seu conhecimento em música e piano, muitos exemplos. Poderia ficar falando com vocês até amanhã sobre isso, mas eu quero ouvir outras pessoas também e quero agradecer imensamente